capítulo de número 24. Evangelho de Lucas, capítulo de número 24. Assentados mesmos com toda esta reverência, diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 70 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Repito, iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. O próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como os que impedidos de o reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, e já é este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximava da aldeia por onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrando para ficar com eles, e aconteceu que enquanto estava à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Diga glória a Deus. Pai, eu quero te louvar, exaltar e glorificar o teu nome, porque tu és bom, tu és santo. Dai-nos aqui, Senhor, através da tua palavra, uma revelação para o nosso entendimento. Que esta palavra alcance os nossos corações, pois sabemos que só o Senhor pode nos revelar através dela. Espírito Santo, nós estamos na tua dependência. Fala conosco, pois queremos continuar ouvindo a tua voz.
Diga glórias a Deus. É bem verdade que a passagem lida, ela é muito conhecida, muito ministrada. Poderíamos tirar daqui muitas e muitas e muitas lições. E eu quero nesta noite tecer alguns comentários e justamente também trazer algumas lições para as nossas vidas. Esse texto ele é muito rico, ele tem uma propriedade muito maravilhosa, pois ele nos traz despertamentos e nos faz entender que precisamos mais do que nunca estarmos sempre focados no caminho que Jesus traçou para mim e para você. O texto ele começa na narrativa dizendo que 2 discípulos estavam num caminho chamado Emaús, distante de Jerusalém, 70 estádios. A primeira lição que vamos tirar desse texto para a nossa vida é que no caminho que nós estamos andando, nós devemos sempre ter a atenção e a preocupação de estarmos falando de algo do céu. Por gentileza, olhe para a pessoa mais linda que está do seu lado e diga para ela: não perca tempo com conversas que não edificam, pois no caminho que nós caminhamos, nós devemos estar ligados no céu. O texto vai dizer, queridos, que eles vinham discorrendo, tratando, conversando, justamente dos acontecimentos que tinham acontecido naquele momento, naqueles dias. E eles vinham falando de coisas que, de fato, era uma conversa que trazia para eles algumas indagações, algumas preocupações, mas eles vinham falando. O versículo 15 vai dizer: e aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, enquanto falavam das coisas que estavam acontecendo, entenda uma coisa, aqui eles não estavam fuxicando da vida de A, de B ou de C. Aqui eles não saíram dizendo: olha, eu fui para o culto, mas eu vi a irmã A, a irmã B, a irmã C. Eu fui para o culto e eu não gostei disso, eu não gostei daquilo. Não, não, não. Eles estão tratando de assuntos ao qual eles começam a conversar dizendo: o que aconteceu até agora? Nada. Jesus disse que ia ressuscitar, mas nós não vemos ele. E estavam eles esperando alguma coisa, como nós muitas das vezes estamos esperando alguma coisa. Mas a primeira lição que podemos aplicar na nossa vida diante deste texto é que devemos estar sempre interessados em saber mais sobre Jesus. Às vezes nós recebemos uma palavra profética e achamos que ela vai acontecer amanhã. Achamos que ela vai acontecer no estalar de dedos. E às vezes demora tempo. Mas nós não podemos perder o nosso foco. Não podemos perder o nosso alvo. No caminho que estamos caminhando, continuemos falando daquele que fez a promessa. Eu não sei como você chegou nesta noite, neste lugar, mas eu quero te dizer nesta noite: continua neste caminho, olhando para Ele, cantando para Ele, exaltando para Ele, glorificando para Ele. Não dê espaço para outra conversa. Não dê espaço para algo que não edifica. Ainda que no momento você não esteja entendendo nada, mas o especialista em mudar a situação, aquele que responde a todas as minhas indagações, vai se apresentar e vai dizer para você: ei, a situação é essa, é dessa forma, é dessa maneira, você não estava entendendo, mas eu cheguei para te explicar. Aleluia. A primeira lição é que devemos estar sempre meditando no caminho e conversando sobre ele. Diga para a pessoa que está do seu lado: a segunda é que o próprio Jesus resolve aparecer para responder às tuas indagações. Pastor, não estou entendendo. Deus não nos deixa confundido.
Deus não nos deixa sem direção. Deus não nos deixa sem sabermos o que queremos, conforme a sua graça. O texto ele vai nos dizer que o próprio Jesus apresenta-se para ele. O versículo 15 que fizemos menção vai dizer: o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Voltando para a conversa, eles estavam conversando de Jesus, indagando sobre os acontecimentos, e Jesus estava bem pertinho. Às vezes Jesus está bem pertinho no caminho, perto de mim e de você, para saber o que é que a gente está conversando. Se o assunto interessar a ele, ele vai chegar e vai se... Eita glória! Se o assunto interessa a ele, ele vai se aproximar e vai compartilhar com você também. Só que antes de falar, escute, Jesus gosta de ouvir. O que é que você tem falado no caminho? Eu não vou mais para a igreja. Eita Deus. Eu estou chateado, chateada. O ano está terminando e nada aconteceu. O que você tem conversado no caminho da tua vida, do Emaús da tua vida? Porque eu quero dizer para você que Jesus está aí. Jesus está bem pertinho de você. Só que antes de falar, Ele está ouvindo. Para saber o que você fala de fato, tem condição dele dar resposta. Mas o texto vai dizer que a segunda lição que nós aprendemos é que Jesus, Ele nos faz entender a sua palavra. Ele não despede ninguém de mão vazia, irmão. Ele não despede sem sabermos de fato os seus mistérios, naquilo que Ele quer revelar, passo a passo. Deus não deixa ninguém confundido. Confundidos serão todos os teus inimigos, mas Deus não te deixa confundido. Versículo de número 24. Jesus começa a explanar e dizer assim: de fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro. Eles dizem, e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Versículo 25. Então disse-lhe Jesus, quem foi que disse? Quem foi que disse? Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Em suma, Jesus está dizendo: deixe de ser incrédulo. Se eu falei, eu vou cumprir. Se eu falei, eu vou executar. Se eu falei, se eu disse que a promessa está sobre a minha responsabilidade, eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu irei concluir a promessa. Ei, dezembro ainda não acabou. Escute, Deus ainda está para fazer na sua vida aquilo que Ele prometeu. Aleluia. A segunda lição, queridos, é que Ele mesmo nos faz entender a sua palavra. Ele diz: nécios de coração, vocês não têm visto os profetas, vocês não têm lido, vocês não viram os milagres que foram feitos nas vossas presenças. Quantos de nós aqui já não vimos os milagres de Deus na nossa vida? Quantos de nós já não vimos as promessas que foram feitas sendo cumpridas? Então Deus te trouxe nesta noite para dizer para você: então por que você está duvidando? Então por que você não está crendo? Se eu sou Deus que faço todas as coisas, eu trago à existência o que não existe para te dar vitória. Mas eu não vou te deixar confundido. E é interessante que no processo a coisa vai ficando mais difícil. Entre a promessa e o processo, Deus faz algo grandioso acontecer. A gente não entende. Ele diz para José, ele diz para Abraão:
sai da terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Promessa, serás uma bênção, eu te farei ser abençoado. Ok, todos nós queremos a promessa, mas eu vi hoje pela manhã, nem todo mundo quer passar pelo processo. E qual é o processo? Primeiro, sair de perto de quem a gente gosta. Segundo, sair da zona de conforto, que às vezes nós nos sentimos bem. Tá bom, aqui tá bom, é isso aqui mesmo. Mas há uma promessa maior de Deus para a tua vida. E diante desta promessa há um processo. E o processo é que você vai andar. E muitas das vezes você anda e Deus nem deu a direção, mas Deus está na direção. Deus não deu a direção, mas Deus está na direção. Há um processo. Deus faz com que José sonhe. Há uma promessa que todos iriam se curvar perante ele, mas tinha um processo. Para que isso acontecesse, você tem que ser vendido, tem que ser caluniado, tem que ser jogado dentro de um poço, você tem que ser jogado dentro de uma prisão, você tem que ser esquecido. Mas quando o tempo da promessa chega, depois que você passa pelo processo, Deus se apresenta e diz: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus da promessa. Eu não vou te deixar confundido. Você talvez não esteja entendendo nada, porque como você recebeu a promessa, junto veio o processo, e o processo está um vento. Porque se talvez alguém perguntasse a José: você acredita ainda na promessa? Talvez ele não diria que sim. Ou talvez dizia: até o tutano, como aquele crente pentecostal. Pode chover canivete, eu posso morrer aqui na prisão, mas como disse Jó, eu sei que o meu Redentor enfim se levantará ao meu favor e cumprirá com a sua promessa. A segunda lição que aprendemos é que Jesus se faz entender, ou faz entender a sua palavra. Ele te trouxe nesta noite para dizer para mim, para dizer para você, que muitas das vezes nós somos nécios no coração, porque estamos olhando para o processo, estamos olhando para as lutas, estamos olhando para o tempo, e ele é atemporal, ele não precisa do tempo. Deus, ele faz na hora que quer, no momento que quer, com quem quer, porque ele não precisa do tempo. Talvez você, nós podemos estar dizendo: está demorando. Deus disse que ia fazer ontem, mas o ontem de Deus não é o meu ontem. Deus disse que ia fazer amanhã, mas o amanhã de Deus não é o meu amanhã. Ele não trabalha com o tempo, ele manda no tempo. Aleluia. E é isso que confundia a mente. A terceira lição que podemos tirar deste texto é que, mesmo em situações que estamos passando de dificuldade, mesmo sem entendermos algumas coisas, mas quando a presença de Jesus está em nosso meio, mesmo em meio às lutas, nós nos sentimos seguros, nós nos sentimos confortáveis com a presença dele, porque a presença de Jesus nos agrada. Tem hora que é só você e ele e você no caminho e mais ninguém. Oh, glória. Tem hora que na tua luta, na minha luta, ele chega e a presença dele me traz consolo à alma, me traz consolo ao espírito, me traz consolo à minha vida, porque eu sei que a presença dele não só me traz consolo, mas também me traz segurança. Você pode dizer para a pessoa que está do seu lado: Jesus está presente. Mas fala com mais autoridade: Jesus está presente nesse teu caminho de Emaús, nesse caminho de dúvida, nesse caminho de indagação, nesse caminho de incerteza. Deus está presente. Alabarcandas torrepas, ei cantai chorras, ebicain de casorimide. Porque estamos no caminho da dúvida.
No nosso Emaús, no nosso caminho de Emaús, nós estamos indagando o que vai ser amanhã. Porque está demorando. Porque ainda Deus não fez. Ainda que temos ouvido pessoas dizerem assim: eu recebi o milagre, eu fui abençoado, eu fui abençoada, eu vi Deus operar na minha vida maravilhas. Ainda que ouvimos de outras pessoas tais palavras e tais testemunhos, muitas das vezes nós somos incrédulos, porque nós queremos ver com os nossos olhos naturais, e o que Deus está fazendo, você só vai poder perceber com os teus olhos espirituais. Eis que estou fazendo uma coisa nova, e já está saindo à luz. A terceira lição que aprendemos diante desse texto é que a presença de Jesus nos agrada. A presença de Jesus nos traz segurança em meio aos nossos desconfortos, às nossas indagações, inquietações, incertezas. Veja que os versos que sucedem, a partir do versículo de número 26, Jesus começa a expor para eles e dizer: porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Jesus indaga, faz uma pergunta indagativa: porventura não era necessário que ele viesse a padecer, que ele viesse a ressuscitar, a entrar na sua glória? E ele continua. Então ele começa a descrever desde Moisés. Jesus é pedagogo, irmão. Ele ensina de uma forma que todo mundo pode entender, porque o ensinamento dele é simples e maravilhoso. Então ele começa a dizer: olha, desde o tempo de Moisés, e começa a descorrer até os profetas. Então ele expunha a eles a respeito que tudo está escrito. E tem hora que a gente sabe, mas parece que a mente dá um branco. Está escrito: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Está escrito: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci, e em mim vocês são mais do que vencedores. Pois bem, ele começa a descrever-lhes. E verso 27, verso 28, quando se aproximava da aldeia para onde ia, fez ele menção de passar adiante. Às vezes Jesus quer ver só a minha intenção e a minha atenção. Ele fez como quem ia, mas a vontade dele era de ficar. Quando a presença é boa, a coisa que você quer é que a pessoa fique sempre perto. Uma boa conversa, um bom diálogo, uma boa presença. Quando a pessoa diz assim: eu já vou, o que é que você diz? Fique mais um pouquinho. Vá agora não. O papo está tão gostoso, a conversa está tão boa. Fica só mais um pouquinho. A sua presença me traz paz, a sua presença me traz tranquilidade, a sua presença me traz segurança, a sua presença me agrada. Fica mais um pouquinho. E Jesus então fica. Porque quando entendemos que a presença dele é boa, nós não queremos que ele saia de perto de nós. Você pode dizer nesta noite para você mesmo: fica comigo, Jesus.
fica comigo mais um pouquinho, porque a tua presença me traz paz, pois a tua presença me traz segurança, pois a tua presença me traz consolo, pois a tua presença me traz conforto, pois a tua presença me traz certeza, pois a tua presença me traz esperança. Fica mais um pouquinho, Senhor, porque em casa às vezes é só luta, porque em casa às vezes é só tristeza, mas quando tem a tua presença, oh Deus, é por isso que muitas das vezes tem pessoas que sentem um prazer imenso em estar na casa do Senhor, porque quando sentem a presença dele não querem voltar para casa. Pois a presença de Jesus nos agrada. A quarta lição que podemos entender nesse texto é que, mesmo sabendo que muitas das vezes eu estou incrédulo em alguma coisa, mesmo sabendo que em outras vezes eu estou duvidando da palavra dele, pois ele ainda não tinha se revelado, mas o que entendemos, o que compreendemos e que tiramos de lição para a nossa vida diante desse texto, é que quando a gente pede, Jesus aceita. Quando você diz: Jesus, não vai não, fica aqui, eu preciso conversar contigo, ele aceita o convite. O versículo de número 30 vai dizer: e aconteceu que quando ele estava à mesa, e aconteceu que quando ele estava à mesa, diga a pessoa que está do seu lado: Jesus entrou, ficou e sentou na mesa. E mesa é lugar de intimidade. Aleluia. Ele aceita o convite, ele entra e senta na mesa. O texto vai dizer: e aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, o abençoou. Tomando ele o pão, você não vai entender, né? Mas vai entender agora. Tomando ele o pão, o abençoou. Tomando ele o pão, o abençoou. Vou repetir para ver se vocês entendem. Jesus senta à mesa, tomando ele o pão, o abençoou. Eu quero dizer que quando Jesus senta na tua mesa, o teu pão é abençoado. Ele traz bênção para a tua mesa. Ele pega o pão e abençoa. Aquilo que está na mesa com Jesus presente é abençoado, porque ele faz questão de abençoar. É ele que toma o teu pão, o meu pão. É ele que toma a minha condição, a tua condição. É ele que te abençoa de manhã, é ele que te abençoa de tarde, é ele que te abençoa de noite, porque ele está na mesa e tudo que chega à tua mão está abençoado, porque ele é bênção. Ele senta, ele pega o pão. Parece simples. Tem gente que não está dando valor ao pão que está sendo abençoado. Às vezes joga fora, despreza e diz assim: só tem isso. Ah lá, ainda é show. Só isso. Mas foi abençoado. Oh glória. Porque tem gente que não tem pão,
mas na tua mesa tem pão, e na tua mesa tem o pão abençoado. Oh, aleluia. Partindo para a nossa conclusão, é no momento do pão, é no momento do partir do pão, que Jesus então decide se revelar. E como é isso, pastor? Você passa a ver Jesus na sua vida quando as coisas começam a serem de uma forma milagrosa. Vou simplificar. O que era pouco se torna muito. Aí você olha e diz assim: tem que ser Jesus. Para esse gás durar 3 meses, 4 meses, tem que ser Jesus. Mas tem gente que está orando contrário, para acabar logo, para vender gás. Para esse salário, tão pouco aos meus olhos, oh Deus, ande. Mas quando Ele abençoa, eu sei que é Ele na minha vida, porque dá para honrar os meus compromissos, dá para honrar a igreja, e ainda não é que sobra um tiquinho. Ele se revela, Ele se deixa ser revelado no partir do pão, no momento em que Ele abençoa. O texto vai nos dizer, versículo de número 30, e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido, lhes deu. Versículo 31, então se lhe abriram os olhos, então se lhe abriram os olhos, e o texto diz que o reconheceram, no partir do pão, no momento que o pão foi entregue, no momento em que ele abençoou, ele se deixou ser conhecido, ele se revelou, e eles o reconheceram, dizendo: é ele que está em casa, é ele que abençoou a casa, é ele que está na minha vida, é ele que abençoou a minha vida. Eu não tenho nada, mas com ele eu tenho tudo. Tremendo, queridos. Então, a partir do momento em que se deixa ser conhecido, agora Ele nos dá a última lição. Não tem como sabermos que Jesus está na casa, não temos como sabermos que estamos andando com Ele, ouvindo Ele falar, não tem como não vermos os milagres que Ele tem feito na nossa vida, a multiplicação de tão pouco que temos, e não arder o nosso coração de desejo por Ele, de não arder o meu coração de estar perto dEle, oh Deus, de não arder o meu coração para falar das grandezas dEle, de não arder o meu coração para falar dos milagres dEle, pois o texto vai dizer que estes, na mesma hora, levantaram, e eles dizem no versículo de número 32, e porventura, não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho, é no caminho que Jesus vai te encontrar, é no caminho que Jesus vai falar com você, é no caminho que a intimidade com Ele vai crescer, oh glória. Não ardia em meu coração, quando pelo caminho nos falava, quando Ele pregava para nós a palavra,
quando Ele nos expunha as Escrituras, então não tem como não arder o nosso coração, sabendo que Ele está no caminho, sabendo que Ele está com você, sabendo que Ele senta à mesa, sabendo que Ele abençoa o teu pão, sabendo que o teu pouco Ele transforma em muito. Não tem como você não arder o teu coração para dizer: Deus, muito obrigado, porque eu não era nada, mas em Ti eu sou tudo. Eu concluo dizendo, parece coisa de doido. Eles vêm de Jerusalém a caminho de Emaús para a aldeia, chegam no percurso, chegam lá, mas quando eles recebem a palavra, quando eles recebem a bênção, quando os seus olhos passam a enxergar Jesus na casa, e não é que eles voltam de novo para Jerusalém? Porque não tem como a gente ouvir Jesus falar, não tem como a gente ver Jesus operar e a gente ficar parado. Ei, tem alguém precisando que você volte lá para dizer: Jesus fez na minha vida. Eu me encontrei com Ele no caminho. No caminho Ele falou comigo. Ele entrou na minha casa, eu estava com depressão, mas Ele entrou na minha casa, Ele me libertou, Ele me curou. Eu estava sem nada, mas Ele abençoou. O que era pouco Ele transformou em muito. Então eu me levantei e voltei para dizer para você: Ele foi na minha casa, Ele está na minha vida, e Ele também tem um plano na tua vida. Ele também cura, também liberta, também transforma. E eu vim aqui dizer que como Ele fez comigo, Ele também pode fazer com você. É verdade, o Mestre está ressuscitado. É verdade, Ele ressuscitou. É verdade, Ele morreu e ressuscitou e está no meio de nós. Oh glória! Diga para a pessoa que está do seu lado: o Mestre ressuscitou. É verdade. Eu ouvi, eu senti, eu sentei com Ele, eu comi com Ele, eu conversei com Ele, eu senti a presença dEle. É verdade. Ele ressuscitou, o inferno perdeu, Ele ressuscitou, e nós estamos aqui para dizer: muito obrigado, Jesus. Você pode dar uma salva de palmas para Ele. Você pode aplaudir a Ele nesta noite. Você pode glorificar a Ele nesta noite. Aleluia. Eu não sei como você chegou, mas você não vai sair da forma como entrou. Nesse momento eu quero convidar o presbítero William para fazer a leitura do texto da palavra do Senhor. Vamos entrar na nossa Santa Ceia. Agora deixa eu te dizer algo de Deus. Não permita com que coisas pequenas venham a impedir com que você participe deste momento, porque o sangue dele tem poder para te purificar de todo o pecado. O sangue dele tem poder para te libertar, e foi pago um alto preço. Ah, pastor, não vou ceiar porque eu briguei com a marida ou com o marido em casa. Dobra o teu joelho, pede perdão, entrega a marida e marido nas mãos do Senhor e vai cear. Ah, pastor, não vou cear porque quando eu estava vindo ali na esquina, o cara me deu um trancão e o velho homem chegou e, sabe, eu mandei ele para a jaca. Peça perdão, porque isso é muito pequeno comparado ao que ele fez. Agora, se você vive uma vida de pecado constante, se está impregnado em você ainda e você não se libertou, então te dou um conselho: não sei, para que você não seja condenado. Confessa e deixa, que quem confessa e deixa alcança misericórdia. Então, queridos, vamos agora para esse momento ímpar, esse momento nosso. Você que é de outra denominação,